Boa tarde, gente. Boa. Boa. Fala lá. Ai, ai. Então bora lá. Vou começar a falar hoje de um dispositivo novo. Um outro dispositivo, tá? E aí lá no Moodle tem duas gravações lá para vocês. Uma falando como é que é a física básica do transistor de efeito de campo, MOSFET. E tem uma outra aula falando como que é a física básica do transistor bipolar de junção. A gente vai chamar só de MOSFET e de bipolar. Esses são os nomes que eu vou usar aqui, tá? Aí vocês dão uma olhada lá na física básica, bababá, coisa toda. Hoje eu quero começar a elaborar um pouco melhor o que essas coisas, do ponto de vista de circuitos. Afinal das contas, é isso que a gente está fazendo, né? Tipo, vejam lá a física básica, o campo, atrai as cargas, não sei o que, canal, blá blá. Aí o outro lá, junção, diretamente polarizada, outra reversamente, tá? Vejam toda essa parada aí. Mas no final das contas aqui, o que interessa pra gente é, cara, o que essa parada faz do ponto de vista de circuito? Pra que sai esse troço? Tá? E na mesma toada de... Tem um monte de coisas que são meio diferentes, mas eu quero enfatizar muito o que elas são iguais, ou o que elas são parecidas, tá? Tem outros tipos de transistor que a gente não vai tratar aqui, tá? JFET, por exemplo, transistor de efeito de campo de junção. Enfim, tem outros tipos de dispositivos e tal, tá? Mas toda coisa aqui pra mim, eu vou chamar de transistor. E aí eu vou tentar com vocês aqui passar a ideia de que o transistor não é exatamente um componente, é uma função. Assim como o diodo é uma função. Que função que é? Deixa a corrente passar numa direção, mas não deixa a corrente passar na outra direção. É isso que é um diodo. Tá? É isso que é um diodo. E aí o que é o transistor? Tá? O transistor é um negócio simples, tá? Tipo, agora, o simples não quer dizer que é fácil, tá? Não confunda simples com fácil, mas é simples, tá? O modelo do transistor é o modelo mental, tá? A forma como eu entendo esse negócio, inclusive. É um negócio que a gente interage todo dia. Todo dia você acorda. Eu espero que a sua rotina seja parecida com essa que eu vou descrever agora. Você acorda, aí você abre o olho, os olhos. Aí você pensa, tô vivo. Graças a Deus. Tem alguns que falam assim mesmo. Graças a Deus. Aí agradece mesmo lá. É uma boa ideia agradecer logo de cara de manhã assim, tá? Aí você pensa. Alguns de vocês pensam, né? Olha assim, que dia bonito. Ó, que beleza. Já acorda tipo de bom humor, etc. Eu não sou desses, tá? Eu sou um que eu acordo, olho, aí eu penso assim, tô vivo. Sabe? Dá um pesar assim, tipo, porra, por que eu acordei? Alguns de vocês devem ter a mesma sensação, né? Podia ficar aqui dormindo mais um pouco. Certo? Enfim, aí eu levanto da cama. Vários de vocês pegam o telefone, vai ficar fuçando lá no Zap, no Instagram, não sei o que, né? Depois você termina essa parada, você levanta. Uma hora tem que levantar, né? Tipo, não tem jeito, né? Tipo, não dá pra ficar mais aqui, encher o saco. Aí eu espero que você vá no banheiro, faça o que você precisa fazer lá no banheiro. E aí, logo que você terminar de fazer o que você precisa lá no vaso sanitário, você vai na pia do banheiro. Aí lá na pia do banheiro, aqui é a pia do banheiro, tem o esgoto para onde a pia do banheiro vai embora. E aí você bota a tua mão numa parada que a gente chama de torneira. Alguma coisinha assim, né? Aqui é a parede. E aí você abre a torneira.
Você gira uma coisa, né? Você gira uma coisa, né? A gente chama isso de abrir a torneira. Você gira uma coisa. Você mexe lá uma coisinha mecânica, assim, você gira. Normalmente é de girar. Né? Acho que eu nunca vi uma torneira que é linear. Eu não sei, nunca vi. Pode ser que tenha. Tem uns que é um botão. Mas na casa de vocês não deve ser um botão, é normal girar, né? De botão é mais assim na rua, né? Na rua, assim, em prédio público, né? Aí você gira uma coisa, aí acontece algo que durante toda a existência humana foi algo inimaginável, algo fantástico, algo reservado aos reis mesmo, tá? Tipo assim, é uma parada assim que, tipo, realmente era 1 em 1 milhão que tinha, que tem água ali, sai água fresca daquele negócio ali, que é uma coisa banal pra gente, ainda bem que ainda é coisa banal, tá? Apesar de que tem um monte de gente que não tem essa experiência aqui. Mas a gente está melhor do que há 100 anos atrás. Daqui a 100 anos a gente vai estar melhor do que hoje. Isso não tem dúvida, tá? Mas aí sai água. Aí você lava o rosto, escova os dentes, sei lá o que você lava as mãos, né? Acabou de usar o banheiro. Sei lá o que você faz ali. Você terminou, você gira o negócio e fecha e para de sair água, certo? Aí você toca a tua vida. A torneira é o transistor. Aula dada, pode ir embora. Brincadeiras à parte. A torneira é o transistor. Ou o transistor é essa torneira aí. Tá? Vamos dar uma olhada um pouco melhor o que está acontecendo. Que ela tá ali, tipo, mas é só isso, tá? O transistor é a torneira. A gente vai fazer coisa mais interessante do que botar um transistor na parede para sair água. Não que isso não seja interessante, tá? Como eu tô dizendo, isso é uma maravilha. Dá uma maravilha, tá? A gente dá pouco valor para isso. Mas isso é realmente... Muita coisa tem que acontecer para isso funcionar. É uma coisa que é aparentemente banal pra gente. Mas olha só o negócio. O trânsito é essa torneira aí. O que está acontecendo? Presta atenção aqui agora. O que está acontecendo aqui na torneira? Lá atrás da parede tem um cano. Se você mora em prédio, tem um cano que sobe até, ela faz uma curva, sobe até lá no topo do prédio, tem uma caixa d'água que tem água. Tem água armazenada. Tá? Se você mora em casa, se na sua casa tiver a caixa d'água, tem um cano que vai lá e sobe lá pro telhado da tua casa, e aí tem água guardada lá. Tem gente que tem casa que não tem caixa d'água e já tá num cano que chega direto lá da Caesp. Ou da companhia qualquer que te entrega água. Tá? Aqui eu vou desenhar assim, ó. Tem um cano subindo. E aí perceba o negócio. Lá na caixa d'água, tá? Tá cheio de água. Vou desenhar de azul a água aqui. Tá cheio de água. Inclusive dentro do cano, né? Até aqui. Tá cheio de água. Mais do que isso, tem alguma coisa empurrando a água para baixo, que a gente chama de gravidade. Então a água tá querendo descer. Tem uma coisa o tempo todo empurrando a água para baixo. Mesmo quando a torneira está fechada, a água está parada, né? Não é? Se fecha a torneira, a água está parada, certo? No cano, no caixa d'água, a água está parada. Mas não deixa de ter uma coisa querendo puxar a água para baixo. Se você fecha a torneira, você não desliga a gravidade. Certo? A Sara, você curte as minhas aulas, né, velho? Que tipo assim, o meu humor é muito compatível com o seu, cara. É impressionante. Os outros estão aqui, tipo assim... Que porra, por que eu vim com o UNB pra ficar ouvindo essas piadas sem graça? Mas você gosta, eu já percebi. É porque eu pensei que desliga a gravidade e todo mundo. Mas é exatamente isso, cara. Essa imagem que eu quero passar de que é absurdo pensar isso, não é? Só que vai acontecer a mesma coisa aqui nos circuitos, e aí vocês têm dificuldade de entender que não é porque a corrente é zero que a tensão não tem uma tensão lá. Você não desliga a tensão quando você desliga a corrente. Se a corrente é zero, um monte de vocês tem essa coisa. Aí eu pego, a corrente aqui é zero, e a tensão é zero. Aí você, porra, não, vi. Porque é exatamente isso. Se você pensar, a corrente é zero, então a tensão é zero, é a mesma coisa de falar. Você desliga a torneira, você desliga a gravidade. É igualzinho, entendeu? Você não desligou a gravidade, certo? Então, você desligou a corrente lá no circuito, você não desligou a tensão. Melhorou?
Entendeu? Agora vai ajudar isso vocês, entendeu? Porque agora você vai pensar assim, caraca, olha só, é pra isso que eu tô tentando fazer isso. Diga aí. Mas nessa relação do circuito com a caixa d'água, quando você fecha a torneira, tá vindo a tensão lá de cima, né? É um diferencial, né? Tem lá de cima, A tensão é alguma coisa querendo empurrar cargas para circular. sim, em comparação, por exemplo, com o circuito. Aí você fechou a torneira, aí embaixo você tipo, aplicou para zero ou você colocou a mesma tensão de cima? Calma, a gente vai melhorar. Mas olha só o negócio. Aqui no sistema mecânico, é bem visível. Tem alguma coisa de um lado da torneira. Ó, vou chamar aqui de entrada da torneira, essa parte aqui, certo? A água chega por aqui, né? Tá? Tem uma coisa que é uma entrada de água, no caso da torneira. Aí do lado da entrada você bota uma coisa empurrando. Você tem uma coisa ali que a gente chama de pressão, sei lá, energia potencial. É a gravidade empurrando a água ali, tá? Aí tem uma outra entrada, que é uma entrada de controle. Você vai lá e gira esse negócio, né? Pra você controlar a torneira. Tem uma coisa que você mexe lá, certo? E repare, tá? Aqui o controle é diferente. Tipo, a modalidade do controle é diferente da modalidade da coisa que entra. A coisa que entra é água e o controle é a mão de alguém mexendo, né? Tá? Obviamente aqui eletrônica a gente vai querer controlar tudo com tensão e corrente. Tá? Fazer uma coisa um pouco mais uniforme, tudo bem? Até essa outra entrada. E tem uma coisa que é tipo uma saída, né? É onde sai a água, certo? Tudo bem? Aí a água passa. Repare, tá? A água sai aqui, ela vai escorrer e vai, sei lá, pra onde ela vai parar. Ela vai parar em algum outro lugar, que aí vai ser tratada, vai ser recolhida, vai ser tratada. Aí ela vai fazer um puta caminho, tá? Tipo assim, quilômetros e quilômetros, vai pra não sei onde, coisa toda. Mas uma hora essa água tratada aí, ela vai vir aqui e vai ser bombeada de volta na caixa d'água. A água tá meio que tentando circular aí nessa brincadeira aí. Afinal, a caixa d'água esvazia, ela tem uma coisa que traz água nova, né? É a água que foi recolhida ali embaixo. Obviamente, essa água faz um baita caminho até voltar aqui. Nas cargas elétricas, não precisa desse caminho todo, tá? Tipo, a carga não precisa ser tratada. Ela não suja. Tipo, você passa pelo circuito, ela não suja a carga. Então, assim, é um pouco mais simples, tá? Mas enfim, ó. Aí ela vai embora ali. Tudo bem? E aí eu quero que vocês pensem em duas coisas aqui. Por que é que o transistor vai fazer, tá? Primeira coisa. Vamos inventar um símbolo de circuito aqui para começar, né? Vão ter vários símbolos, tá? Mas, pensa assim. A maioria das vezes eu vou usar o mesmo símbolo. Mas eu vou desenhar um símbolo aqui. A torneira não tem 3 pontos de, vamos chamar assim, informação ou massa entrando ali? Um é a entrada da água, o outro é a entrada de controle, é o manete que você gira, e tem um terceiro que é onde a água sai. Certo? A água entra por aqui, ou no caso, a corrente entra por aqui, a corrente sai por aqui, e repara, ela está tentando atravessar um cano, tá? E tem uma entrada de controle aqui, uma tensão. Simples assim, tá? Aí tem, vamos lá, tem tipos e tipos, mas a gente vai tratar eles quase como se eles fazem tudo a mesma coisa, tá? Você bota uma tensão aqui, nesse caso particular, vou chamar de VGS, por conta dos nomes que a gente vai dar para os terminais, tá? Mas, por enquanto só um nome. VGS, essa tensão controla uma corrente que eu vou chamar aqui de ID. E no caso, nesse caso particular, desse transistor aqui, o transistor MOS, de efeito de campo desse tipo aqui, eu vou considerar que a corrente que entra por aqui é 0, em primeira aproximação, tá? Automaticamente, tudo que entra de corrente tem que sair, né? A soma do que entra tem que ser igual à soma do que sai. Então, ID sai aqui também, né? É numericamente igual uma outra ali. Todo mundo beleza com isso? Tudo bem? Esse é essencialmente o transistor MOS, o MOSFET, né? Tá? Do mesmo jeito da torneira, ele serve para duas coisas. Quando você fecha a torneira, o fluxo de água é 0. Quando você fecha, entre aspas, o transistor, o fluxo de elétrons, as cargas, é 0. O ID é igual a 0. A gente vai ver como é que liga e desliga ele. Você vai fechar a torneira, a corrente vai virar 0. Isso não quer dizer, igual, olha aqui, sabe?
Para essa corrente aqui acontecer, eu preciso de um potencial tentando empurrar essas cargas aí, tá? Potencial aqui, que vai me interessar, que vai estar nas equações, eu vou chamar aqui de VDS. Um potencial aí, aplicado. Tudo bem? É simples assim, tá? Esse VDS não necessariamente é zero para a corrente ficar zero. A corrente fica zero com, sei lá, 1000 volts aí nesse VDS. Não há nenhum problema com isso. Tudo bem? Da mesma forma como eu desligo a corrente de água, eu não desligo a gravidade. Tudo bem? Eu não preciso... Se você desligar a gravidade, você desliga a corrente de água também, né? Se tiver um jeito de desligar a gravidade, pensa... Se tiver um jeito de desligar a gravidade, você abre a torneira e não sai nada, que a água não desce, a água não escorre. Tudo bem? Se você meter o VDS igual a zero aqui, é desligar a gravidade. Aí também não escorre elétrons aí. A corrente vai ser zero. A gente vai ver isso, tá? Porque perceba que aqui eu consigo controlar a gravidade, tá? Eu escolho esse VDS aí. Assim, até um certo ponto eu escolho esse VDS. Tudo bem? Aí a analogia começa a quebrar, né? Que a gente não desliga a gravidade. Sacou? Tudo bem até aí, gente? Tem um outro tipo de transistor que eu vou usar esse símbolo aqui. Transistor bipolar de junção. Que ele funciona da seguinte maneira. A água entra por aqui. Eu vou chamar a corrente de IC. Por conta dos nomes que historicamente foram usados, tá? Esse terminal aqui a gente chama de dreno. Por isso que é o D. Esse terminal aqui a gente chama de coletor. Coletor. Tá? Por isso IC é a corrente de coletor. Eu tenho uma tensão aqui, que nesse caso eu vou chamar de VBE. Por conta dos nomes, já passo os outros nomes também. VBE é a tensão que controla ali, que desliga a torneira. Tudo bem? A água está querendo passar por aqui, querendo atravessar, tá? Só que aqui, no caso do transistor polar, essa é a principal diferença em relação ao transistor de efeito de campo, tá? Aos FETs, em geral, a corrente aqui não é zero. A corrente aqui não é zero. Você precisa botar uma corrente aí para ligar o troço. Se você botar o VBE, mas não aquela corrente for zero, se tiver uma chave aberta ali, ele também não liga. Você precisa botar corrente. Precisa fornecer um pouco de corrente aqui, tá? Mas, e aí, vocês vão ver que tem um monte de gente que vai falar isso para vocês. Inclusive o Horowitz lá no Art of Electronics vai falar assim, o transistor bipolar ele controla a corrente com outra corrente. É como se fosse uma... Já a gente vai ver. Uma fonte de corrente controlada por corrente. Você pode pensar assim. Eu prefiro pensar que é tudo uma fonte de corrente, a gente vai ver já, uma fonte de corrente controlada por tensão. Sempre. Nos dois casos. Tá? Só que as equações do bipolar, elas são, de fato, bem mais complicadas, se você pensar assim. Tá? Bem mais complicadas mesmo. Exponenciais, um negócio todo é complicado mesmo. Tá? Mas, de toda sorte, é assim que a gente vai fazer. Eu vou mostrar pra vocês que é meio que... Vocês vão se virar sem ficar fazendo muita conta, eu espero. Tá? Perceba que as correntes que entram tem que ser igual... A soma do que entra tem que ser igual ao que sai, em termos de corrente, né? Se aqui eu estou chamando de IB, corrente de base, que é o nome desse terminal aqui, tá? Base. Se o IB não é zero, a corrente que eu vou chamar aqui de IE, a corrente do emissor, que é o nome do outro terminal, a corrente do emissor vai ser leitivo das correntes, IC mais IB. Não tem nenhum segredo, nada muito complicado aqui. Aqui também é, tá? Isso aqui é. Aqui eu chamo de IG, porque... Ixi, Maria, o que eu fiz? A gente chama em português de porta, o terminal de controle do MOSFET, em inglês é gate, portão, né? Por isso IG, tá? Só que o IG para nós aqui vai ser sempre zero. Se o IG é zero, ID é igual o ID. Vou chamar aqui de IS. O outro terminal aqui a gente chama de fonte. Em inglês, fonte é source, por isso S. IS é igual a ID mais IG. Só que o IG é zero, igual a ID. É leite que ajuda as correntes.
todo mundo na mesma... Por enquanto são só nomes, né? Lá na aula gravada você vai ver por que o dreno é chamado de dreno, por que a fonte é chamada de fonte. E por que a corrente entra na fonte, entra no dreno e sai pela fonte. Porque você pensa assim, fonte é uma coisa que fornece algo, né? O dreno é alguma coisa que drena algo, é o ralo, né? Devia ser meio que ao contrário, certo? Só que os nomes eles foram dados em relação a como é que é o fluxo de cargas mesmo, físico lá. Aqui a fonte é uma fonte de cargas negativas para esse cara aqui. E o dreno é para onde essas cargas negativas estão indo. Então, fisicamente tem um fluxo de elétrons saindo da fonte e indo para o dreno. Só que a corrente convencional, que a gente olha em circuitos, é ao contrário da corrente de carga negativa. Por isso que a corrente positiva vai entrar pelo dreno e sair pela fonte. Mesma coisa o coletor emissor. O emissor é o emissor de cargas. No caso aqui de cargas negativas. Ele emite cargas. O coletor coleta as cargas, para onde elas querem ir. Mesma coisa, corrente de cargas negativas, a corrente convencional ao contrário. Por isso que entra pelo coletor e sai pelo emissor. Todo mundo bem até aí? Último detalhe até aqui. E aí, esse aqui é o resumo de tudo até o final do semestre agora, tá? Basicamente. E sem brincadeira. Último detalhe aqui é a corrente de base, a gente vai considerar que ela é proporcional à corrente de coletor. Esse é o modelo clássico. Tá? Isso quer dizer o seguinte, eu vou considerar que o IC é igual a beta IB, onde o beta é uma constante. Tá? Eu vou considerar que é proporcional. Aí lá na aula também gravada, eu explico mais ou menos porquê, não sei o quê. Tá? E esse beta é um número que a gente vai lá e lê no datasheet. Tá? Esse beta aí é um dos números que a gente vai lá e lê no datasheet. Tudo bem, gente? Tudo bem? É o beta. Tem outros nomes, tá? O outro nome clássico é HFE. É um... Enfim, é um nome mais antigo, mas também aparece pra caramba. Diga, filho. O que você está chamando de queda de tensão? Não, a gente não vai considerar que é igual a zero. Fazer o VDS igual a zero é desligar a gravidade. Se for zero, vai dar zero a corrente. Como é que é? Não, pode ser zero. Mas quem controla é alguma coisa externa ao circuito. A gente já vai ver. Tá? Só para dar o nome aqui, esse aqui eu vou chamar de VCE. A diferença de tensão entre o coletor e o emissor. VBE, a diferença de tensão entre a base e o emissor. VCE, entre o coletor e o emissor. VGS, a diferença de tensão que tem entre a porta e a fonte. VDS, a diferença de tensão que tem entre o dreno e a fonte. Tudo bem? E a gente vai escrever as equações todas em termos disso aqui. Todo mundo bem até aí? Todo mundo bem até aí, gente? Todo mundo bem até aí? Pergunta. Fala um pouco mais alto. Porque dos nomes é por causa disso. A fonte é a fonte de cargas. O dreno é o terminal que coleta... MOSFET? Sei lá. FET significa Field Effect Transistor. Transistor de efeito de campo. É um tipo de construção. O MOS, MOS, significa metal, óxido, semicondutor. Aí lá na aula você vai ver, isso tem a ver com a construção física dele mesmo. Tem um metal, tem um isolante, que é feito de óxido de silício, tem um semicondutor embaixo, que é a parte que conduz aí. O BJT é Bipolar Junction Transistor, é o transistor bipolar de junção. Tá? Bipolar porque ele tem duas junções. Tudo bem? Aí você vai ver também a construção física dele. Tá? Aí vocês assistem lá na parada, se tiver dúvida, perguntar. Todo mundo bem até aí, gente? Todo mundo bem até aí? Então a primeira coisa que eu quero que vocês... Eu vou passar para o simulador em alguns momentos. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que aumenta um pouco o grau de complexidade da coisa. Tem duas tensões que controlam a corrente aqui agora. Tá? O VGS e o VDS. O dispositivo tem 3 terminais.
Tecnicamente, o MOSFET tem 4 terminais. Eu vou sempre tratar ele como um dispositivo de 3 terminais. Lá no vídeo também eu falo por quê. Tá? Em eletrônica 2, quem for fazer, principalmente se fizer comigo, lá a gente vai tratar o dispositivo, o MOSFET, a gente só fala de MOSFET, circuitos, começa daí. A gente trata ele sempre, quase sempre como dispositivo de 4 terminais, que faz diferença. Aí aumenta um pouco mais a complexidade, tem mais uma parte de tensões que controla a corrente. Tudo bem? Mas pra gente aqui não é tão importante agora. Tá? Vou tratar ele como se fosse um dispositivo de 3 terminais. Tudo bem? Se é um dispositivo de 3 terminais, e eu quero que vocês, antes de eu ir ali pro simulador, inclusive, eu quero que vocês, todo mundo internalize que os dois casos, todos os transistores que eles fazem é a corrente, que é a corrente lá que você viu lá, circulando ali, tá? É igual a uma função, aí essa função muda, dependendo do transistor, mas é uma função eu vou chamar aqui de VDS, eu vou chamar na verdade aqui de V de controle, ou VDS ou VBE, e uma outra tensão, tá? Por falta de um nome melhor, eu vou chamar de V da gravidade, é o que empurra as casas, tá? O VDS ou o VCE. Tudo bem? Eu vou usar esse símbolo aqui de maneira genérica, tá? Esse símbolo de maneira genérica, tá? V de controle, essa tensão aqui. O V, que eu chamei de gravidade ali, vou chamar aqui de V gravidade. Essa tensão aqui, essa aqui, a tensão de controle. Então percebe, é uma função que entra duas tensões e sai uma corrente. Ela determina para mim essa corrente aqui. Tudo bem? Aí, tecnicamente, eu vou tirar do armário um fantasma que está guardado aí, tá? Igual o de álgebra linear, Fred. Fred, tá comigo? Vou tirar um fantasma igual eu fiz aquele dia da álgebra linear. Vou tirar um fantasma aqui. Mas eu acho que vai ser a única vez que a gente vai mostrar isso para vocês e tal, porque é para justificar o que a gente vai fazer já, do ponto de vista dos circuitos, tá? Se eu tenho uma dimensão, 2 de entrada, a entrada está num plano, né? E a saída está numa dimensão só, então eu preciso fazer um troço tridimensional. Se eu fosse plotar o gráfico de como é que isso aqui funciona, certo? Aí seria alguma coisa tipo assim, tá? Vou chamar aqui de VGS, que é essa daqui. Vou chamar isso aqui de VDS, que é essa daqui. Vou chamar aqui de ID, que é essa daqui. Então, tecnicamente, o que está acontecendo é, você escolhe um ponto aqui nesse plano, e aí ele produz aí uma corrente. Uma corrente. Você mexe no plano lá em que ponto que está, mexe ou no VDS, ou no VGS, ou nos dois, e aí muda qual é a corrente, qual é a altura do negócio. Tudo bem? Isso aqui vocês fizeram lá em cálculo 3. Né? Por isso que eu falei que ia tirar um fantasma. Mas lá em cálculo 3, vocês reconheceram que essa parada aqui é um negócio complicado. Os matemáticos tinham reconhecido que isso aqui é um bicho. Aí lá, vocês estavam tentando fazer, calcular a derivada. Lembra? É derivada integral. O cálculo é isso, tá? Derivada integral. Aí, só que lá, quando tinha essa situação aqui, você ia para uma outra ferramenta, que era a derivada que a gente chama de direcional, né? Derivada parcial. Né? Direcional, enfim. O que você fez lá? Você decompõe a derivada em duas... Pô, não tem 2 dimensões a entrada? Você fala, eu vou estudar uma direção independente da outra. Aí você fala assim, como é que a coisa se comporta quando eu ando nessa linha aqui, ó? Repare, essa linha, eu tô com VDS constante, variando o VGS. Certo? Se eu olhar isso, qual é a trajetória aqui? Se eu olhar qual é a trajetória da parada, vai me dar um gráfico normal, né? De uma entrada, que é o VGS, e uma saída, que é o ID. Aí vai ter um gráfico. Normal. A gente vai, vou plotar esse gráfico. Tá? Outra direção é falar assim, como que é o comportamento da função nessa direção aqui? Se eu travar o VGS numa tensão constante,
e variar o VDS. Aí vai dar um outro gráfico, né? VDS por ID, nesse caso aqui. Todo mundo bem com isso? E saber o que acontece numa direção e na outra, você consegue compor depois para saber. É o jacobiano, lembra o negócio jacobiano? Matriz, não sei o que, né? Aquela coisa. O que é o jacobiano? Quando você junta as duas, a gente não vai chegar nesse nível de complexidade aqui, tá? Assim, a gente é engenheiro, a gente não é matemático. Mas sabendo uma, sabendo a outra, escolhe um ponto. Você calcula para um lado, você calcula para o outro. É um vetorzinho que aponta para um lado, para o outro, você sabe para qualquer. Você sabe a direção do espaço, que é a derivada do negócio que está apontando. Mas a gente não vai chegar nesse ponto de apontar assim, num espaço muito doido. A gente vai olhar o que acontece numa direção, tal coisa. O que acontece na outra, tal outra coisa. Pronto, isso vai ser suficiente pra gente. Tudo bem? Todo mundo bem com isso, gente? Porque são os dois gráficos que a gente vai olhar. VDS variando com ID para um VGS constante. VGS variando com o ID variando com o VGS para um VDS constante. A gente vai olhar esses dois gráficos. E sempre vai ter esses dois gráficos. Tá? Aí daqui, antes até de plotar qualquer coisa que você mandou, o que eu quero que vocês percebam é: olha aqui, se eu mexer, presta atenção comigo, se eu mexer no VDS, que é a curva azul, e plotar o ID, perceba uma coisa, o VDS é essa tensão aqui, e o ID é a corrente entrando pelo mais e saindo pelo menos. Todo mundo está vendo que é meio que o gráfico normal que a gente está acostumado a fazer o tempo todo, né? Se fosse um resistor, ó, teria um mais aqui, eu vou mexendo numa tensão, eu vou olhar a corrente, e a corrente que eu estou olhando entra pelo mais e sai pelo menos da tensão que eu estou mexendo. Todo mundo está vendo que a curva azul, naquela direção azul, é o que a gente já estava fazendo. Certo? Tensão e corrente no mesmo par de terminais. Todo mundo está vendo isso agora? Aí tudo que a gente já falou até agora funciona do mesmo jeito. Se eu ver uma reta passando pelo zero, eu vou pensar, resistor. Literalmente, resistor. Se eu enxergar uma reta em pé, eu vou pensar fonte de tensão. Se eu enxergar uma reta deitada, eu vou pensar fonte de corrente. Tudo bem, gente? Agora o vermelho é um outro bicho. O vermelho é um outro bicho. Porque é o seguinte, o vermelho, eu estou vendo a tensão aqui, mas eu não estou olhando a corrente entrando pelo mais e saindo pelo menos. Eu estou vendo a corrente entrando por aqui e saindo por aqui, em outro lugar. O vermelho é um bicho diferente, que é variar o VGS. Todo mundo está vendo que eu estou mexendo a tensão num lugar do circuito, num par de terminais. E eu estou olhando a corrente em outro lugar do circuito, outro par de terminais. Todo mundo está vendo isso agora? Essa é a observação mais... Parece boba, eu falando parece trivial aqui agora, mas vai gerar uma tonelada de complicações, porque você não vai guardar essa informação na sua cabeça. E isso vai ter uma baita dificuldade de entender várias coisas que vão acontecer. Por quê? Algumas coisas... Alguns momentos eu vou estar olhando tensão e corrente no mesmo par de terminais. Basicamente o que a gente já estava fazendo. Em outros momentos, e é extremamente importante, porque o vermelho é a tensão de controle do negócio. É onde a gente vai mexer mais. A tensão e a corrente que eu estou observando, elas estão desconectadas. É a tensão em um par de terminais e a corrente em outro par de terminais. Elas estão desconectadas. Elas estão conectadas, mas elas estão separadas fisicamente. Tudo bem? Todo mundo está percebendo isso? Já para dar um nome, tá? Toda vez que você está olhando tensão e corrente em terminais distintos, a gente vai dar um nome para isso, tá? A gente vai chamar de trans alguma coisa. Trans, blá, 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 blá. Aí vai ter o nome. E os nomes que a gente já conhece. Transimpedância, transcondutância, transresistência, blá, blá, blá. Por aí vai. Tudo bem? Trans aqui para a gente quer dizer... Eu estou olhando a tensão num lugar e a corrente em outro lugar. Elas estão conectadas, tá? Porque uma controla a outra aqui nesse caso. Não estou dizendo que elas estão desconectadas, mas elas estão separadas fisicamente. Todo mundo bem com isso até aqui? Pergunta, Fred. Aquele gráfico ali está me deixando com... Qual gráfico? Aquele ali qual? Escreve para mim. Esse plano aí? Esse de 3 eixos aí. Aham. VDS. Isso, e aí? Se ele fosse plano, eu entenderia.
Mas do jeito como ele está, no ID no eixo Z, por exemplo, está me dizendo que para uma mesma VGS e uma mesma VDS, eu vou ter vários valores de... Não. Nesse ponto aqui, nessa combinação de VDS e VGS, eu tenho uma corrente, que é essa altura aqui. Tá. Mas e aquele eixo Z? O eixo Z me diz quanto que é a corrente. O eixo Z me diz quanto que é a corrente. A altura dele é o valor da corrente que passa no transistor. Quem define essa altura? O transistor. É aquela função. É uma função. Tem duas variáveis de entrada e uma variável de saída. Estou plotando as duas de entrada aqui no plano. No plano aqui no piso do negócio. A altura a altura me dá a saída da função, o valor da corrente. São duas variáveis. É, função de duas variáveis. Ó, já a gente vai escrever assim, ó, ID... Calma. Calma, ó, já a gente vai escrever assim, ID igual a... Calma, gente. Já a gente vai escrever isso aqui. ID igual a meio de K, W... Eu vou comer o W sobre L aqui. VGS menos VTH. Já a gente vai escrever essa equação aqui. Ao quadrado, 1 mais lambda VDS. Onde? O K vai ser o KN é uma constante. Depende do transistor, uma constante. O VTH é uma constante, também depende do transistor. O lambda também é uma constante, que depende do transistor. O VGS é uma das tensões de entrada. O VDS é outra tensão de entrada. Você, sabendo o VDS, sabendo o VGS, você vai lá e calcula a corrente. A altura é o valor dessa conta aí. Ali eu tenho 3 variáveis de entrada. Não, as variáveis de entrada são VDS e VGS. O ID é a variável de saída. Pelo gráfico não é isso. Não, é isso. É isso. Se as três fossem variáveis de entrada, é até difícil de mostrar na coisa. Normalmente a gente pinta o espaço, o volume inteiro, pinta com cores para as cores representarem a saída. Tudo bem? Ué, ó, quando eu desenho isso aqui, um gráfico aqui qualquer, você entende que isso aqui é entrada e isso aqui é saída. Certo? Agora, a única coisa que eu fiz, a entrada tem duas entradas. Eu estendi para cá, tem uma entrada 1 e entrada 2. Continua sendo a mesma coisa. A altura é a saída. Tudo bem? Mas não fica estressando também aqui, não é assim, sabe? É porque isso aqui ajuda alguns, atrapalha outros. Está te atrapalhando, esquece isso, já você vai ver no circuito. Mas enfim, você vai pegar o resto porque você já mexe com o eletrônico. Tudo bem? Mas é porque tem alguns que ficam assim, e esse gráfico aqui, porra, por que eu vou fazer isso? Eu tô tentando justificar o que a gente vai fazer de agora, na sequência. Porque alguns de vocês são mais difíceis de convencer, tipo, faz isso e pronto, sabe? É tipo assim. Aí eu preciso dar uma assustada e falar assim, você lembra de cálculo 3? É isso. Não, claro que não, professor. Aí eu mas você lembra que tinha um derivado parcial? Não sei o quê? Aí você vê, já viu esse gráfico aqui antes? Aí você fala, é mesmo, né? Eu já vi esse negócio antes. Aí eu falo assim, a gente vai fazer esse gráfico e aquele gráfico. Aí você fala, aí a pessoa acha que tá entendendo, mas ela não tá ainda, mas ela aceita, pelo menos agora, tipo, entendeu? Você não aceitou, mas tudo bem, porque você já sabe eletrônico, você vai ver os gráficos e fala, não, beleza, isso aqui é óbvio, né? Tá de boa, tá tranquilo. Tipo isso, só pra assustar um pouco mesmo. Mas vamos lá, todo mundo bem até aqui? Tudo bem? Então vamos lá olhar agora no simulador. Tudo bem? Eu vou começar olhando o MOSFET, tá? Depois a gente vai olhar o bipolar e vocês vão ver que é igual. Tudo bem? Vocês vão ver que é igual. Ou essencialmente igual. Então vamos lá, primeira coisa. Em termos... Deixa eu melhorar, tipo assim... Vem comigo aqui porque os símbolos podem rapidamente ficar muito confusos, tá? Os símbolos, tá? Mas vamos lá. Aqui eu vou... Eu preciso explicar porque eu não tenho o símbolo simplificado lá no simulador. Mas olha lá. O MOSFET, para começar, eu vou representar ele assim. Aqui no quadro sempre, tá? 3 terminais... Eu estou primeiro começando tratando de um tipo muito particular, que é o que eu detalho lá na aula, as cargas, não sei o que, blá blá blá, que é o tipo N, NMOS.
que a condução é feita com cargas negativas, por isso que a gente chama de N. Vai ter o dual, vai ter um que é feito, que a gente constrói, e a condução é feita por cargas positivas. Eu vou mostrar ele também. Os dois são úteis, e a gente usa os dois em combinação, tá? Mas vamos por partes. Por enquanto é só um detalhe, se é NP, né? E o símbolo tradicional dessa parada aqui, tá? Esse aqui é um símbolo simplificado. O NMO é setinha saindo. O lugar onde está a setinha é sempre a fonte, o lugar onde não tem a setinha é sempre o dreno, e aqui é sempre a porta, a parte isolada. Só que o símbolo mais tradicional desse negócio aqui é assim, ó. Setinha entrando aqui no meio, um dispositivo de 4 terminais, tá? E aí vocês vão ver lá no vídeo que faz mais sentido essa representação de 4 terminais, porque o dispositivo ele é simétrico. Ele é simétrico mesmo, assim. A fonte e o dreno, não tem nada especial entre a fonte e o dreno. É só o lugar onde as cargas entram e as cargas saem. Só que só depende da tensão que você coloca. Tá? Então não tem nada especial. Ele é simétrico, mas você trocar um pelo outro não tem problema. Terminal. Inverter assim, não dá nenhuma diferença. Nesse caso aqui, no lado bipolar dá muita diferença. Vamos lá. Aí isso aqui é o dreno, isso aqui é a fonte, isso aqui a gente chama de corpo ou substrato, B de bulk. E aí aqui é a porta. Tá? Aqui com vocês eu sempre vou fazer um caso particular, uma conexão especial que é, eu sempre vou considerar que esse terminal aqui está conectado aqui. Sempre. Sempre. Aí isso aqui vira esse símbolo aqui. Essa conexão aqui feita. Tá? Que é o que está desenhado aqui. Ó. Setinha entrando no meio e o meio conectado com a parte de baixo. Onde está conectado ali o meio com a parte de baixo eu vou chamar de fonte. Aí agora não é mais simétrico. Tá? Isso aqui não é simétrico. O lado onde eu faço a conexão aqui, aí eu determinei. Isso aqui tem que ser a fonte. Porque se eu inverter agora, não funciona do mesmo jeito. Aí ele passou a ser assimétrico. Tudo bem? Enfim, vamos lá. Então começa a se acostumar um pouco. Dreno, aqui em cima. Fonte, onde está junto da setinha aqui. Tá? A porta do lado de cá. Ó, simplesmente eu fiz. Botei uma tensão aqui, o V1 controla. Perceba, o V1 controla o VG. Só que ele está conectado, ó. No VG em cima e no VS embaixo. O VS está conectado no zero, os dois lados aqui, né? Então, aqui eu controlo o VGS. Tem uma segunda fonte de tensão para eu controlar o VD, que é aqui em cima, e o VS, está ligado aqui, o VS aqui e o VS aqui. Então, esse cara controla direto o VDS. Todo mundo tá vendo? Todo mundo bem com isso? Então, vamos dar uma olhada no primeiro comportamento, que é, eu vou travar o VDS, no caso aqui, 5 volts. Um número, tá? Bom, bota lá, 5. Eu vou variar o VGS. Todo mundo bem? Eu vou variar de 0 a 5. Tá? Eu estou usando um transistor bem específico, tá? O 2N7002, que já estava aí na biblioteca mesmo. Mas todos os transistores MOS vão ter a mesma cara aqui que vocês vão ver. Mudam os números. Tá? Muda os números. Mas vamos lá. Dito isso... Bum, simula a parada. Aqui, ó, na escala eu tô vendo o VGS mudar. Aqui nessa escala, tá? VGS. E eu vou plotar o ID. O ID é a corrente que entra aqui. Tudo bem? Olha como é que é... Ixi, peraí. Não tô conseguindo trocar aqui. Olha lá como é que é o gráfico. View grid. Tá? Olha como é que é o gráfico. O que eu quero que vocês leiam daqui, para começar. Eu falei que o VGS é a tensão de controle. Olha que negócio. Tem uma tensão, sei lá, 1,6, 1,... alguma tensão aí, que eu posso pensar assim, abaixo dessa tensão a corrente é zero. Olha aqui embaixo. Não tá vendo aí? Aqui. Tem uma tensão aí, abaixo do qual a corrente é zero, né? Tipo, quase não conduz. Se conduz, a corrente é muito desprezível já. A corrente é muito pequena. Tudo bem? Eu vou chamar essa região aqui, onde a corrente é zero, ou perto de zero, de região de corte. Porque corrente igual a zero é uma chave aberta, né? Eu vou dizer, uma chave funciona como uma chave aberta. VGS menor do que um número, eu vou dizer que a corrente é zero. Todo mundo bem com isso? É só olhar o gráfico aqui. Aí lá na aula, lá gravada, eu explico melhor. Olha só, vai acumular carga. E enquanto não tiver a quantidade tanto de carga,
não conduz. E aí eu vou dar o nome da tensão que acumula um tanto X de carga lá que vocês vão ver na coisa de VT. É essa tensão aí que vocês estão vendo aqui agora. Tem uma tensão, que eu vou chamar de tensão de limiar, VT ou VTH, abaixo do qual o negócio não conduz. VGS. Bem? Acima, ele conduz. E aí perceba um negócio aqui, é bem linear, né? Parece o diodo. É isso mesmo que você tem que olhar e falar, porra, parece o diodo. Tá? Parece o diodo. É isso aí mesmo. Parece o diodo. Certo? Só que essa relação aqui é quadrática e não exponencial. Nesse caso aqui. Isso aqui, eu não sei dizer se lá na aula eu entro em tanto detalhe, mas em algum momento a gente vai ver isso. Tem um pedaço aqui da curva que é uma parábola. Tá? Uma parábola. E aí tem um ponto onde essa parábola meio que vira uma reta, assim, depois. Tá? Mas olha, parece com o diodo. É isso aí que você tem que pensar mesmo. Parece com o diodo. Pergunta. Uma reta como? Assim, Não, uma reta aí mesmo, na inclinação que vai ter um ponto aí, ela vai estar... Não, uma reta aí, continuando aí, ó. Pensa que continua como se fosse uma reta, assim. Continuando, né? Hã? a gente quer ter um limite, tá? Não. A reta vai seguindo, só que ela não... Tipo assim, ela não consegue ir crescendo mais, ela só vai crescendo linearmente, a partir de um ponto. Mais ou menos linear. Tudo bem? Muita atenção, tá? Reta esse gráfico é tensão num par de terminais, corrente em outro par de terminais. Então a inclinação disso aqui não é uma resistência. Não é uma condutância. Tá? É um trans qualquer coisa. E vai ser importante pra gente o número, essa relação aí. Vai ser importante. Tá? Deixa eu aproveitar. A derivada dessa curva aqui. Perceba que a derivada dessa curva explica pra mim. Se eu mexer na entrada, quanto que mexe a saída, certo? Não é isso que a derivada faz? A derivada dessa curva aqui. Se eu mexer na tensão, como é que a corrente muda? Se eu mexer nessa tensão aqui, ó, de controle, como é que a corrente muda? A derivada vai explicar isso. A derivada dessa curva a gente vai dar um nome, a gente vai chamar de transcondutância. Se você calcular essa relação aí, a derivada dela é em unidades de condutância, é 1 sobre uma resistência. Tá? A gente vai chamar a derivada dessa curva de transcondutância. E a derivada dessa curva aqui importa muito pra gente. Muito pra gente. Tá? E aí perceba um negócio, tem um ponto aí, em algum lugar aqui, sei lá, tem um lugar aí, que essa derivada começa a ficar mais ou menos constante. Não é perfeito, mas começa a ficar mais ou menos constante. Tipo por aqui assim, ó. Por aqui assim, tá? Fica mais ou menos constante, né? Você vai andando no gráfico e a inclinação é mais ou menos a mesma. Por isso que eu falei que fica mais ou menos uma reta. Sacou? Não, uma fonte de tensão não. Aqui tensão e corrente terminais é diferente. Por isso que eu falei que ia começar a virar um pouco de confusão. Tudo bem? E lembra que não é fonte de tensão, porque isso aqui é uma tensão controlando uma corrente. E não só isso, é uma tensão controlando uma corrente. Se é fonte de alguma coisa, é fonte de corrente. Porque a saída é corrente. E é assim que a gente vai pensar mesmo, é uma fonte de corrente controlada por tensão. Tem tudo bem, gente? Mas primeiro observe, tem uma tensão antes do qual não conduz e a partir do qual conduz. Que é o VTH. Que eu estou chamando de VTH. E quem determina isso é o transistor que você está botando lá. Isso. Para os transistores, para o MOSFET, você tem que ir lá, o fabricante fala no datasheet quanto que é o VTH. Chama de função de tensão de limiar. Threshold voltage. Tudo bem? Todo mundo bem até aí? E aí varia pra caramba, tá? De transistor varia pra caramba o VT, porque o fabricante consegue controlar o VT. Controlando a dopagem lá do que está acontecendo lá dentro do semicondutor. Tá? Então, tipo, você consegue inclusive escolher mais ou menos o VT que você quer trabalhar. Tudo bem até aí, gente? Todo mundo bem? Isso andando na direção, numa das direções lá. Aqui é o que eu estou fazendo. Eu estou variando o VGS e o VDS está constante, igual a 5 volts, tá? Pergunta. O que acontece se eu aumentar o VDS? O que acontece, Sara? Você abriu a torneira, se abriu. Você não mexeu mais, tá lá passando uma água lá. Um fluxo de água. O que acontece se a gravidade ficar mais forte? Aumentar a força da gravidade. Você não mexeu na torneira, a torneira tá lá. Mas aumentou a força da gravidade. O que acontece com a água que tá ali? Sai mais água ou menos água? Sai com mais força, né? Sai um fluxo maior. Todo mundo consegue visualizar esse experimento mental? O que é a gravidade aqui? É o V2, né?
Opa, nessa analogia, então me leva a crer que se aumentar o V2, empurra mais carga, deve aumentar a corrente, certo? Vamos ver. Então, eu nem preparei aqui, mas vou copiar, tá? Opa, não é isso que eu quero copiar. Quero copiar aqui. Vou copiar aqui. Copiar aqui. Vou chamar aqui de, sei lá, V em 1. Vou botar aqui. Vou botar aqui porque agora a tensão controla o mesmo. Vou aumentar essa tensão aqui de 5 para 10. Eu nem sei se é muito ou pouco, como é que vai ficar o gráfico. É o mesmo transistor, a mesma tensão VGS, mais gravidade. Vamos chamar assim. Se não tivesse a coisa empurrando com mais força a água para passar pela torneira. Tudo bem? Simula aqui. É o gráfico que eu tinha antes. A outra corrente. Ih, ficou igual. Ficou igual. Que paia, né? V10. Eu simulei o negócio? Simulei, né? Vamos ver aqui. Que paia. Ó, tá. O que tinha antes aqui. É, ficou igual. É, não era pra ficar igual não. Mas ficou bem igualzinho. Por que ficou igual? Pera aí, deixa eu ver o negócio. Eu tô fazendo besteira? Tô mexendo V1, de 0. V1, V1. Como é que é? Não, eu esperava ter muita mais diferença. Deixa eu ir pro outro lado aqui. Deixa eu ir pro lado do 2 aqui. Eu esperava ter uma diferença muito maior, tá? Tem umas diferenças mais. Tá. Mais à direita do lugar. Ela muda o comportamento da parada assim. Eu devo estar indo muito pouco aqui. Esse transistor aqui eu acho que é feito para 20 volts, um negócio assim, tá? Eu devo estar vendo uma faixa muito restrita aqui dentro. Olha lá, tá vendo? Muda bastante, tá? É que eu tô vendo, tipo, a tensão tá muito baixa aqui para esse transistor especificamente, ele é feito para uma tensão bem mais alta, tá? Mas olha lá, a curva, aqui no caso, né? A curva verde é o que eu tinha antes, tem uma corrente aí. A curva azul com menos gravidade, né? Eu baixei aqui. Né? Tá? Eu tava tentando mexer. Tudo bem? Então perceba que influencia a corrente, tá? É porque eu tava vendo só essa faixinha de transição aqui, né? A transição tá igual. Tudo bem? Mas mexe no VDS, mexe na corrente. Mexe bastante, né? Todo mundo tá vendo aí. Todo mundo bem com isso até agora? E na outra direção, professor? E na outra direção? Vamos por partes aqui. Ó, aqui eu até deixei preparado para mexer na tensão. Mas olha lá. E do lado de cá? Aqui eu vou fazer outro experimento, que é... Eu vou deixar aqui, ó, o VGS constante. Constante. Acima daquela tensão que eu vi que começa a conduzir, que era, nesse transistor aqui é mais ou menos 1,5, 1,6 volts, mais ou menos. Eu tô botando 3, tá bem depois disso, tá? E eu tô variando o VDS, ó, a tensão aqui em cima, ó, essa tensão aqui. Tudo bem? Então a gente vai olhar tensão e corrente agora no mesmo par de terminais, ó, tensão aqui e a corrente aqui. Tá? Vocês viram que naquele lá aparecia o diodo, né? Observe agora, porque agora muda muito, tá? Peraí. Muda muito. Então vamos lá, ó. Sim. É o mesmo circuito, só que aqui nesse eu variei essa tensão e a outra está constante. Nessa daqui eu estou deixando essa aqui constante e variando essa. É a outra direção. Lá no cálculo 3, é para outra direção. Você está vindo para o norte, agora eu estou indo para o leste. Sacou? Então vamos lá. Ó, essa tensão é o VDS, tá? Lembrando, como se fosse a tensão da gravidade aí, que eu chamei lá de gravidade. A coisa que empurra as cargas para circular aqui, ó. Corrente entrando aqui, que eu quero ver. 1, 2, 3 e... Todo mundo preparado? Olha como é diferente. Oxi, é isso aí mesmo. Tá? É isso mesmo que eu quero que vocês... Oxi. Primeira coisa a se observar. Tensão e corrente aqui é no mesmo par de terminais. Certo? Aí pergunta. Esse gráfico aí passa pela origem? Passa, né? Todo mundo tá vendo? Passa pela origem. Perto da origem, olha só aqui um pedacinho perto da origem aqui, ó. Perto da origem. Parece uma reta, não parece? Passando pela origem.
Tudo tá vendo que é uma reta passando pela origem? Como é que a gente chamou isso? Resistor. Então, quando essa tensão aí, o VDS, tá baixo, eu vou melhorar depois o que é alto, baixo, mas quando tá baixo, olha lá, a tensão baixa aqui, parece um resistor. E aí a gente vai literalmente tirar o transistor e botar o resistor no lugar dele. Porque aí a gente vai falar, funciona como se fosse um resistor. O resistor já sei como é que analisa, é muito mais fácil. Nessa tralha toda complicada aí. Todo mundo tá vendo isso? Todo mundo tá vendo? Beleza? Tá? Aí, observe. Eu aumento a tensão, vou aumentando a corrente. Só que, olha o negócio aqui. Tem alguma hora que eu vou aumentando a tensão e a corrente não aumenta mais na mesma proporção. Vai saturando a curva, tá vendo? Eu aumento a tensão, a corrente não aumenta mais na mesma... Até que chega um lugar, ó, que eu aumento a tensão e aí eu nem percebo mais a corrente aumentar. Todo mundo tá vendo? Tem um ponto aí, uma tensão aqui, que a gente vai melhorar também. Que tensão é essa? Mas tem uma tensão a partir do qual eu aumento a tensão, VDS, e não aumenta mais a corrente. Meio que perde o controle, né? Tá vendo aqui? Opa! É o mesmo par de terminais, tensão e corrente. Como é que a gente chamou isso aí? Ó, curva deitada? Fonte de corrente. Se eu tiver nessa situação, então, o que eu vou fazer lá na hora de analisar o circuito? Eu vou tirar o transistor daquele lugar e vou botar uma fonte de corrente no lugar dele. Bum. A fonte de corrente eu conheço, né? A corrente constante, ó. Todo mundo bem com isso, gente? Então, o transistor, o que eu estou concluindo até agora? O transistor pode ser uma chave aberta. Quando? Quando a tensão de controle está muito baixa. Foi o primeiro gráfico que a gente viu. Quando a tensão de controle estava muito baixa, a corrente ficou zero. Concorda? A gente vai ver isso aqui nesse gráfico também. Zero. Chave aberta. Aí ele começa a conduzir. Se ele começa a conduzir, ó, esse gráfico aqui, ele está sempre conduzindo. Se a tensão controlada, o VDS, a tensão da gravidade, está baixa, ele parece um resistor, que é ali perto da origem. E um resistor de resistência razoavelmente pequena, tá? Porque tem uma inclinação razoável ali, aquele negócio. Tá? Se a gravidade, vamos chamar assim, tá forte, essa tensão aí, ó, tá forte, funciona como se fosse uma fonte de corrente constante. E olha que doido, se aumenta a gravidade e não aumenta o fluxo lá na torneira. Muito doido, né? É bem não linear, vocês estão vendo o negócio? Fala. Se você botar a tensão muito, muito alta aí, essa parada aí começa a aumentar de novo em algum lugar, mas esse aqui é o comportamamente básico pra gente. Aí eu faria igual o diodo e começaria a produzir direto? Igual o diodo que direto na chave aberta? Não, tem uma tensão de ruptura aí também, mas aí já é um negócio mais complicado pra gente não vai entrar em tanto aqui não. Tá? Esse aqui é o comportamento básico. Se aumentar muito a tensão, você vai ver que uma hora a corrente começa a aumentar de novo. Aí é o que a gente vai chamar de ruptura, a parada meio que conduz, tá? Esse é o comportamento básico. Isso aqui que é o comportamento do transistor. Todo mundo bem com isso, gente? Vocês viram que eu não mostrei conta nenhuma até agora. A gente vai ver as equações e tal, não sei o quê. Mas o que as equações estão tentando fazer é sistematizar essas contas aí, esse comportamento aí que a gente está vendo. Ou é chave aberta, ou é resistor, ou é fonte de corrente. Todo mundo bem com isso? Tá? Todo mundo bem? O que acontece se eu aumentar ou diminuir o VGS? É a tensão que eu não estou vendo, é a tensão que está constante aqui nesse caso. O que é o VGS? É eu abrir a torneira, certo? Se eu abrir mais a torneira para a mesma gravidade, o que acontece com o fluxo de água? Aumenta, sai mais água, né? Começa a vazar mais. Não é isso? Para a mesma gravidade, essa é a experiência normal que a gente tem. Para a mesma gravidade, você está a torneira aberta lá, está saindo um pouquinho de água. Você quer sair mais água? O que você faz? Você vai lá e abrir mais a torneira. Aumentar o VGS, no nosso caso. O que acontece se está saindo muita água? Você gira um pouquinho a torneira de volta para fechar, aí diminui o fluxo, certo? Todo mundo bem com isso? Ora, vamos mexer aqui então, ó. Mesmo circuito, tá? Ó. Vou variar a tensão aqui, a gravidade é a mesma para todo mundo. Aqui, o primeiro que a gente estava vendo, aquele gráfico, com 3 volts no VGS, na tensão de controle. Eu vou diminuir aqui para 2,5. Vamos ver o que acontece, pode ser? Então, a corrente, olha lá o azul. Eu diminuo a tensão de controle, diminui o fluxo
um fluxo de carga lá no outro lado. Fechei um pouquinho a torneira. Baixou a corrente. Mas é o mesmo comportamento, não é? Vocês estão vendo? Qualitativamente. Perto da origem parece um resistor. Longe da origem parece uma fonte de corrente constante. Agora a corrente aqui é mais baixa. E aí, primeira coisa que eu quero que vocês percebam, é constante quando o VGS é constante. Só que, pensa aqui. Pensa numa linha vertical aqui, em qualquer lugar aqui, ó, vertical. Sei lá, aqui, vertical. Tô na mesma VDS. VDS constante. Se eu abaixar o VGS, o que aconteceu? Eu saí do verde e fui pro azul. O que aconteceu com a corrente? Hã? Baixou, né? Baixa o VGS, baixa a corrente. É uma fonte de corrente controlada pela outra tensão VGS. Lá no outro terminal. Todo mundo tá vendo? Tá? O resistor, a inclinação é diferente. Vocês estão vendo aqui? A inclinação é diferente? Ó. Inclinação diferente, a resistência é diferente. O que eu mudei de um para o outro? A tensão de controle. Então isso aqui também é um resistor, onde a resistência depende da tensão de controle. Mas se a tensão de controle está fixa, é um resistor normal, uma fonte de corrente constante. Mas eu tenho a opção de mexer a tensão e mexer numa resistência. Ou mexer na corrente, na fonte de corrente. Todo mundo está vendo? Todo mundo tá vendo? É isso aí. Essa é a parte mais difícil do negócio todo. Tá? E o que acontece se eu aumentar? Se eu abrir mais a torneira? Bora. O que acontece se eu abrir mais a torneira? Aumentar a tensão de controle aqui? Deve acontecer tudo igual, só que mais corrente, né? Ó. Mais corrente, ó lá o vermelho. Aumentou a corrente. Aí vem um negócio, tá? Que é a parte um pouco mais difícil de conectar um com o outro. Vocês estão vendo que mexe, sobe e desce de maneira não linear, né? Não subiu o mesmo tanto que desceu na outra, tá? O tanto que sobe e desce aí é explicado pela primeira curva que a gente viu, que parece o diodo, que é não linear. Então esse controle também é não linear. Por isso que é um negócio todo meio complicado. Que é tudo não linear aqui nessa brincadeira. A gente vai querer linearizar um monte de coisa, tá? Mas todo mundo tá vendo isso aqui? Pergunta. Chega nesse limite e vira uma fonte de corrente. Por quê? Porque satura. Por que ele satura? Você vai ver lá na aula. Porque acontece alguma coisa lá. Os mecanismos são diferentes de saturar, entre aspas aqui, de saturação da curva. Inclusive o nome não é bom, tá? Eu chamei de saturar a curva. Aí a gente vai chamar isso aqui mesmo, ó, no caso do MOSFET, de região de saturação. Porque a curva não sobe mais. A gente vai chamar essa parte linear de região de triodo, ou região linear, que é o que parece com o resistor. Tá? Mas lá no bipolar, saturação quer dizer outra coisa, completamente diferente. Então os nomes são muito bons, tá? Mas enfim, lá você vai ver que tem no caso do MOSFET, quando a gente bota a tensão de controle, o que a gente está fazendo é construir um canal mesmo, uma ponte entre o dreno e a fonte. Um canal condutivo, atraindo cargas. Uma ponte mesmo, tá? Só que na hora que eu mexo a tensão no dreno e na fonte, é como se, pensa assim, eu construo uma ponte é uma estrada, né? Eu construo uma ponte. Aí quando eu penso em ponte, a entrada da ponte é a mesma, se a ponte tem 3 faixas, tá 3 carros do lado do outro, tem 3 faixas o tempo todo, não é assim que a gente pensa? Tem 3 faixas na entrada, 3 faixas na saída, e o tempo todo ela é da mesma largura. Só que na hora que a gente mexe a tensão, o que a gente está fazendo é, na entrada tem 3 faixas de carro, na saída tem 1 faixa de carro. Ela é uma fonte, é uma parada meio torta. Sacou? Ela vai afinando no meio do caminho. Tá? Até um ponto que entra, sei lá, 3 faixas de carro. E a parada acaba a ponte antes do outro lado que você quer atravessar. Acaba a pista. Vai juntando, vai ficando fino. Aí acabou antes do negócio. Na hora que esse negócio acaba, satura ali o gráfico que você viu. Aí, por que isso aí você vai lá e vê na aula? Porque pode pensar aqui, mas se acabou a ponte, por que tem corrente? Aí você vai vendo lá na aula. Por que tem corrente aí? Tá? Mas a corrente é aproximadamente constante. Quando acontece isso. Tudo bem? A analogia da ponte não é muito boa. Aqui não. Mas é mais ou menos o que está acontecendo. Pergunta? Nesse caso aqui faz aproximadamente uma parábola. Porque a curva, a gente vai ver o modelo, aí lá também na aula gravada eu chego nas equações todas. Hoje eu não vou enfatizar muito equações, na próxima aula sim.
a gente vai ver que esse cara aqui tem comportamento parabólico. Aí vai ter algum VGS ao quadrado. Vai aparecer VGS ao quadrado. Tudo bem? O que ele explica para mim é esse ponto aqui, ó. Esse aqui, é onde começa essa divisão de um lado para o outro. Então, por enquanto, o que eu quero que você perceba é, tem um lado que é linear, tem outro lado que é corrente constante. Tem um lado que é tipo um resistor, tem um lado que é tipo uma fonte de corrente. Por enquanto é isso que eu quero que você perceba. Todo mundo bem, gente? Todo mundo bem? Vocês já entenderam a parte mais difícil da parada toda, tá? Todo o resto que a gente vai fazer é meter... O que é o resto que a gente vai fazer? A gente vai botar isso aí no divisor de tensão. Que é o que a gente fez. Tá fazendo desde o primeiro dia de aula, né? O maldito divisor de tensão. A gente vai botar isso aí no divisor de tensão, tá? Só isso que a gente vai fazer. De agora até o final do semestre. Aí eu vou falar mais umas 15 aulas só sobre isso, tá? Mas é isso, tudo bem? A gente vai ver que tem muita coisa interessante. Pergunta. Quando a gente está no primeiro estágio que a gente compara como que... O contrário, né? Como que variando essa tensão de gravidade, o comportamento da outra é variável. Então tem algum outro paralelo que a gente faria com isso? Tipo, esse aqui é uma tensão de corrente controlada pela outra tensão. E a outra, qual é o paralelo motivo? É só o comportamento. Sei lá, ó, esse gráfico que a gente está vendo eu controlo essa tensão aqui, sim, aqui nesse caminho, e eu vejo a corrente nesse caminho. O primeiro gráfico que a gente viu foi, eu controlo a tensão aqui, ó, nesse par de terminais aqui, e eu olho a corrente nessa direção aqui. Essa tensão aqui, nessa analogia da gravidade, que eu não sei, acho que eu estou exagerando já nela, tá? Aqui é o VDS, é esse gráfico aqui. Aqui, a outra tensão é o tanto que você gira, abre ou fecha a torneira. Tudo bem, filho? Bem? Bem até aí. Então, todo mundo bem? Perfeito. Isso aí é o transistor, tá? Agora a gente vai ver, o que a gente vai ver agora são variações, tá? Primeira coisa, então, vamos analisar um negócio aqui. Antes de eu ir pro transistor tipo P, que é onde vai dar um pouco de nó na cabeça de vocês. Até agora vocês entenderam a parada. Aí, vamos lá então. O que a gente viu? Olha aqui o negócio. Tá? Todo mundo tá vendo um divisor de tensão aqui? Olha lá, o resistor em cima, eu tirei o resistor de baixo e botei o transistor no lugar. A gente vai fazer outras variações depois, a gente vai estudar muito esse circuito que tá aí. Ele serve para um monte de coisa. Tá? Mas primeiro que eu quero que vocês percebam um negócio seguinte. Olha aqui uma coisa aqui. Eu vou botar, ó, tem vários aqui, eu vou botar o V8 constante. É a gravidade constante, vamos chamar assim. E aí eu vou fazer essa tensão aqui, num caso, igual a zero, que é como se fosse a torneira fechada, né? Que a gente viu que não conduz corrente. E aí, vamos lá. Se a torneira está fechada, a corrente que passa no transistor é zero. Lei de Kirchhoff das correntes fala que a corrente no resistor também é zero, certo? É a mesma aqui, ó. A corrente no resistor é igual a zero, quer dizer que a queda de tensão no resistor é igual a zero. Certo? Se do lado de cá, ó, em cima, eu vou botar 5 volts, quanto que tem que aparecer aqui no meio? 5. 5 menos 5 dá 0. Tô indo bem? É isso que eu gostaria de ver, certo? Eita. É isso que eu gostaria de ver, tá? Entrou 0 aqui, saiu 5. Todo mundo bem com isso? É uma chave aberta. Pum, tá lá. Abriu a chave. O que acontece? Muito negócio. Se eu puser aqui, ó, nesse cara aqui, a tensão bem alta. No caso que eu tô botando 5 volts. Eu tô pegando a torneira e abrindo todinha, assim. O máximo que eu puder. O máximo que eu puder. Tá? A corrente que vai passar aqui no transistor é alta, não é? Tudo bem? A corrente vai passar aqui é alta. Agora, você pode pensar assim, num lugar onde passa corrente alta, você pode pensar, é uma coisa muito condutiva, né? Você bota uma tensão e passa muita corrente, é uma condutividade alta, né? Ou uma resistência baixa. Pode pensar assim. E é isso mesmo que eu quero que vocês pensem. Resistência baixa. Condutividade alta, resistência baixa.
Tá estranhando ali, ó. É o sobrancelha franzida aqui. Como é seu nome mesmo? Sim? Fala um pouco mais alto. Julie. Franzir a sobrancelha. Qual que foi o estranho? Fala um pouquinho mais alto. Você não tá presa no outro gráfico aqui. Naquele gráfico, ó, naquele último que a gente viu, tá? Você vai pensar o seguinte, se eu aumentar a tensão perto... O que aconteceu com a corrente? Não aumentou a corrente quando aumentou a tensão? Que é o que eu tô fazendo aqui. Aumentando a tensão, aumenta a corrente. Certo? Para a mesma configuração, aumentar a corrente para a mesma tensão, quer dizer que é uma coisa que for mais condutiva, né? Abaixei uma resistência. Você pode pensar assim, certo? Ora, se aqui embaixo, ó, é como se eu tivesse um resistor, e esse aqui eu diminuir o valor do resistor, desse resistor, o que acontece aqui com a tensão do divisor? Diminui. Certo? Não é isso? Tudo bem, gente? Pergunta aí. Eu não entendi por que você está equivalendo o transistor com o resistor, sendo que ele é uma fonte de tensão controlada por uma fonte de corrente controlada por tensão. Eu estou pensando no resistor, mas eu estou convidando-os a pensar assim, está conduzindo mais, tem uma coisa mais condutiva. Vamos voltar aqui um negócio. Volta aqui um segundo. Deixa eu voltar aqui um negócio. Vou repetir uma coisa que eu acabei de falar. Eu falo que para vocês que eu falo negócio Mas é porque às vezes eu falo alguma coisa que soa trivial, mas ela não é trivial, tá? Assim. Mas vamos lá aqui um negocinho. Olha essa curva aqui de novo. Ó, tá aí de novo, certo? Aqui eu tô mexendo na tensão de controle, ó, que é o que eu tô mexendo lá embaixo também. Eu tô mexendo nessa tensão aqui, ó, de controle. Eu tô mexendo, é a mesma tensão que eu vou mexer aqui. Aqui vai ficar constante, eu vou mexer aqui. É o mesmo lugar, tá? Aí olha o gráfico. Menos tensão de controle é a curva azul. Mais tensão, à medida que eu vou aumentando a tensão, vai indo pro vermelho, né? Agora, o que eu quero que você observe independente da coisa, escolhe um ponto aqui, ó, uma reta vertical. Estou falando para você, trava o VDS. Vamos olhar numa reta vertical aqui o que está acontecendo. Por quê? Porque é a mesma tensão e a corrente no mesmo par de terminais está mudando, não tá? Olha ali, esse gráfico é tensão e corrente no mesmo par de terminais. Todo mundo bem com isso? Esquece se é um resistor, o que é. Não pensa o que é. Não pensa o que é. Pensa o que você está vendo. Olha o que você está vendo. O que você está vendo se eu estou no verde, a tensão está constante. Pensa aqui, ó. Eu estou no verde, a tensão em cima da coisa está constante. Aí outra coisa mudou em algum outro lugar. Sei lá, a mágica aqui aconteceu, alguém soprou. A tensão em cima da coisa que eu estou olhando continua constante, que é uma reta vertical nesse gráfico aqui. Só que alguma coisa em outro lugar mudou, e aí aumentou a corrente, foi do verde para o vermelho. Estão vendo o que aconteceu? Mudou uma coisa que não é o que eu estou olhando no gráfico, mudou outra coisa em outro lugar no circuito. Mudou a tensão lá. Mas, aqui, o que eu vi? Aqui. Isoladinho, fechadinho mesmo, assim, ó, bem... Sabe aquele negócio, como é que é aquele negócio de cavalo, cara, que você bota assim pro cavalo não ver do lado? Viseira? Viseira? Não sei como é que é o nome daquilo, não. Cabresto? É isso? Deve ser esse nome mesmo, porque... Mas pensa assim, por que a gente bota aquele negócio do cavalo? Não tô falando que vocês são cavalos, tá? É porque eu tenho que explicar Mas por que a gente bota aquela parada lá, que é pro cavalo... O cavalo, os olhos dele é virado pra fora, assim, né? Pro lado. Não é igual o nosso que é virado pra frente da cabeça. Sacou? Você bota aquele troço lá que é pra ele não olhar pro lado. Porque ele não consegue não olhar pro lado. Ele precisa de alguma coisa aqui fechando. Aí ele meio que só vê de frente. Por isso que a gente bota aquele negócio, que é pra ele não ficar assustando, não ficar aqui. Entendeu? Porque aí ele só vê a frente. Aí ele vê a frente desimpedido e ele vai andando. Ok? Eu tô pedindo pra vocês fazerem a mesma coisa. Para de olhar pro lado, para de olhar o resto. Só olha aqui dentro. Olha só esse gráfico. O que esse gráfico está te mostrando? Está te mostrando o seguinte. Escolhe uma tensão qualquer aí, ó, de entrada. Trava ela. É uma reta vertical, certo?
Aí aconteceu uma coisa num lado que você não vê. Tá lá o gráfico não tá te mostrando, tá com o cabresto aí, ó. Aconteceu uma coisa do lado do cavalo e o cavalo não viu. Mais uma coisa o cavalo viu. O que acontece na frente dele em resposta a uma coisa que aconteceu do lado dele. O que você está vendo? Que é o que está na tua frente. Você está vendo uma tensão constante. Para a tensão constante, você está vendo uma corrente aumentar. Do verde para o vermelho. Certo? Se você pensar assim, eu não sei o que é a caixinha. Você pode chamar de resistor, de fonte de coisa. O que eu estou vendo é, a tensão está constante, aumentou a corrente. Para tensão constante, para aumentar a corrente, pensa lei de Ohm mesmo. Lei de Ohm é um negócio assim, tipo, é uma forma de pensar. Não é só uma equação, é uma forma de pensar. Então pensa assim, lei de Ohm. Se a tensão ficou constante e via aumentar a corrente, só pode ter a explicação única que me vem à cabeça é aumentou a condutividade. A resistência da coisa, qualquer que seja essa coisa, diminuiu, certo? Ficou mais condutivo. Não é isso que você tem que pensar? Independente do que seja. Se é linear, se é não linear, se é resistor, se não é. Mas tem que pensar assim. Eu estava com a tensão constante, uma reta vertical aqui. E eu vi a corrente aumentar. E a tensão não mudou. A única explicação que eu tenho é a condutividade mudou. Qualquer que seja a coisa que tem lá no meio. Certo? Então é isso que eu quero que vocês percebam. Na hora que eu aumento a tensão de controle, o transistor ele fica mais condutivo. É todo não linear, mas ele fica mais condutivo. Tudo bem, Sam? O tempo todo ele fica mais condutivo. Se você aumenta a tensão de controle, ele fica mais condutivo. Como se fosse Você pode pensar na resistividade da coisa, do caminho. Dependendo se é a fonte de tensão, a corrente. Ficou mais condutivo. Se fica mais condutivo, aí agora vamos lá. Tô calmo, tô bem calmo, vai. Se nesse caso aí você aumenta o VDS, né, que é a via de gravidade, acontece alguma coisa, e aí só variou de controle, né? Ó, mexer no VDS é andar da esquerda para a direita nesse gráfico. Se você aumentar ele, não acontece nada. Não é que não acontece nada, ó. Se eu tô nesse ponto aqui, você tá vendo o cursor aí, né? Tá em cima da linha vermelha. Se eu tô nesse ponto e eu aumentar o VDS, a corrente, não é que não acontece nada, acontece uma coisa. A corrente tá a mesma, fica constante. Se eu tô aqui em algum lugar aqui que eu escolhi e eu abaixo a tensão, é andar para a esquerda. Vai ter algum momento que começa a baixar, ó lá. É um momento que começa a baixar a corrente. Mas não é isso que eu tô olhando com vocês naquela outra situação. Eu tô com VDS constante. VDS constante é escolher uma linha aqui. Uma linha vertical aqui e deixar ela paradinha. E aí eu tô mexendo no VGS. O VGS fala pra mim qual a curva que eu tô. Qual dessas aqui que eu tô. Se eu tô no verde e eu aumentar o VGS, eu vou pro vermelho. Eu vou caminhando pro vermelho. Você percebe que eu vou meio que... É porque aqui eu não consigo fazer meio que uma animação, né? Mas é como se eu estivesse pegando o verde e transformando paulatinamente no vermelho. Se eu estiver no verde e abaixar a tensão VGS de controle, é como se eu estivesse pegando o verde e levando o verde para o azul. Tem alguma curva que define aquele ponto onde de resistência vira? Tem uma curva, se você seguir esse ponto aqui que você está falando, que é onde troca de regime, né? Se você seguir ele, nesse caso aqui ele forma uma parábola, a gente possa até calcular um pouco mais para frente, mas não agora. Quando a gente for para a parte mais quantitativa da coisa. Por enquanto, eu quero que vocês vejam qualitativamente. Quando vocês não entendem qualitativa, a conta não... A conta é só a conta. A conta vai sistematizar isso aqui que a gente está vendo. Isso aqui é muito mais importante do que saber fazer a conta. Se você souber fazer a conta, não conseguir entender isso aqui, não serve para muita coisa. Você vai saber fazer a conta, mas você não consegue projetar o circuito, você não consegue mexer, você não consegue consertar o circuito, não vai fazer nada. Tudo bem? Então, todo mundo melhorou aqui, né? Acho que deve ter sido suficiente. Então, olha lá de novo, vamos lá. Então, sai daqui. Aqui. VDS está constante. Eu vou aumentar ou diminuir o VGS. No caso aqui, eu olhei o extremo, 0. Aí, o que eu vi? No extremo onde essa tensão é 0, o VGS igual a 0, a chave está toda fechada, né? A torneira está toda fechada, a corrente é 0. A queda de tensão no resistor é 0. Se aqui do lado de cá tem 5 volts, que eu travei aqui com a fonte. Aqui aparece 5. Todo mundo bem? À medida que eu vou aumentando essa tensão,
vai ficando mais condutivo o transistor. Independente se é linear ou não. É isso que a gente viu ali, vai ficando mais condutivo. Eu aumentei, ó, pro outro extremo, 5 volts. E eu sempre vou considerar assim, tá? A tensão máxima que eu boto no VGS é igual a máxima é o que eu estiver botando no VDS. Eu sempre vou meio que fazer isso, porque é mais ou menos o racional de usar esse troço. Tá? A máxima tensão. Mas nada me impede de ir além, tá? Aqui. Botar 10 volts aqui e 5 volts aqui em cima. Nada me impede. Mas normalmente não é assim que a gente faz. Tá? A gente trava. Sabe a fonte de alimentação que a gente estava fazendo? Agora, até uma aula atrás, a fonte de alimentação pra gente aqui vai servir para fazer essa tensão aqui, ó. Essa daqui. O VDS. Ou VDD. Então, a tensão que eu travo em algum lugar. A gente vai melhorar já isso ao longo do tempo. Tá? Mas olha lá, ó. Se eu for pro outro extremo, o que está acontecendo lá no transistor? Ele está ficando mais condutivo, mais condutivo. Eu estou abrindo a torneira. Mais condutivo, mais condutivo. No extremo, é como se fosse um fio, né? É o cano todo aberto. O cano todo aberto é tipo um impedimento nenhum para a água passar. A torneira está toda aberta. É igual o cano. O cano, no meu caso aqui, é o fio. Ficar igual o cano é ficar parecido com o fio. O curto-circuito. Todo mundo bem? E aí a pergunta é, se eu fizer um curto-circuito aqui, ó, considerar que é um fio, quanto que deveria ser a tensão de saída? 0, não é? Tudo bem, Fred? Se eu conectar no lugar do transistor um fio, tá altamente condutivo, eu devo uma tensão bem baixa aqui. Olha lá a tensão bem baixa aqui. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Não é perfeito, tá? Ele continua tendo uma resistividade aí e tal, é por isso que a gente tá vendo, a tensão que não deu 0. Mas quanto, entre aspas, melhor for o transistor, mais condutivo ele fica nessa situação aí. Tá? E aí olha só um negócio aqui. Eu posso... Isso aqui não é um divisor de tensão? Todo mundo tá vendo de novo. Isso aqui não é um divisor de tensão? Tem um resistor e tem uma coisa embaixo que eu posso pensar que é um resistor. Tem uma tensão em cima dele, tem uma corrente circulando, eu posso pensar, é um resistor. Certo? Posso pensar que é um resistor. Eu não consigo calcular sabendo, vamos lá, sabendo o resistor de cima, 10K, sabendo a tensão de entrada aqui, ó, 5. Sabendo a tensão de saída, eu não consigo calcular a resistência do de baixo? Como se fosse um resistor? Calculei. Não é retórico não, pô. Pega o papel aí, calculei agora. Afinal, eu vou pedir pra vocês calcularem isso na prova. Eu tô pedindo. Faz aí, bora! Vocês estão preguiçosos. Ó, o que a gente tá vendo lá? Eu tô vendo aqui 10K, eu tô vendo aqui 5 volts. Eu tô vendo uma coisa aqui. Eu já vou voltar. Eu tô vendo uma coisa aqui, que eu vou considerar como se fosse um R, tá? Uma resistência. Que eu não sei quanto que é o que eu tô procurando. E eu tô vendo a tensão aqui sair 1 milivolt. Pensa assim, ó, 1 milivolt. Isso aí é 1,1 milivolt. Pronto. 1,1 milivolt. Oi? Olha lá. Pum. Vamos lá. O divisor de tensão. Vout é igual a Vin vezes R2, que é esse cara aqui, dividido por R1 mais R2. O Vout, 1,1 mili. O Vin, 5. O R2, o que eu quero descobrir. O R1, 10K. O R2, o que eu quero descobrir. Pronto. Aí você faz a conta. Você vai ver que provavelmente vai dar miliohms. Assim, vai dar um número bem pequenininho. Tá? Eu não faço ideia de quanto é que tem que dar. Quanto? 2 ohms? 2? Nossa, peraí. Vamos ver aqui se é isso. 2. Então você está falando que é 2 dividido por 1002. 2 dividido por 1002. 2.000 não. Ah, 10.000. Perdão. 2 dividido por 10.002. Opa. 10.002 vezes 5. Não, tá muito baixo ainda, né? 10K dividido para 5 menos 1,1 milho. Quanto é que dá isso? Sei lá. Só tá com calculadora aí. Eu não sei, eu não peguei a conta que você falou.
Eu devia ter feito essa conta aqui já pré-calculado, não sei. Mas faz aí pra mim. Quanto? Dá 2? E o que eu tô errando na conta? Como é que você fez a conta de 5? 5 vezes 2 é 10. Dividido por 10 mil mais 2. 10 mil mais 2. Mas não deu 1,1 milho. Aqui tá dando... aqui tá... Hã? Você fez isso? Fiz. Aqui tá dando 0,9 milivolts. Tá dando tipo 1 milivolt. É perto de 2 mesmo, tá? É perto por aí, mas é um número aí. Hã? 2,2, Tem que subir um pouquinho, né? Porque tem que subir um pouquinho essa tensão. Então é por aí. 2 e um quebradinho, tá? Por aí. 2 e um quebradinho. Aí repara, ó, isso aqui, o resistor, é como se fosse um resistor equivalente de 2 e um quebradinho ohms. Bem condutivo. Bem condutivo, todo mundo tá vendo? Mas é um resistor não linear, tá? Quando você mexer na tensão, mexer na corrente, ele mexe esse negócio tudo doido. Tudo bem? Presta atenção. O fabricante me dá esse número aí também, ó, normalmente. Quanto que é a resistência equivalente do transistor quando ele está totalmente ligado? Ele vai chamar lá de RDS on. RDS, a resistência entre o dreno e a fonte, quando ele está ligado. Pergunta. Fala de novo. No meu caso aqui, o cuidado que o que eu estou colocando aqui 5 não é o VDS, né? Quanto que é o VDS aqui? Hã? Pera, quanto que é o VDS aqui? 1 milivolt. Então vê o que você está perguntando. O VGS é 5. O VDS que apareceu é 1 mili. Então não, a resposta da pergunta é não, né? Repete, que eu não ouvi. Peraí. Fala mais alto e o resto aqui diminui um pouco o piso de ruído, porque eu não tô conseguindo. Ó, 2N 7002. 2N 7002. 2N 7002. É esse aqui, 7002. Esse aqui é alguma variação, tá? Porque tem um, 2N 7002 tá aqui no meio, né? Ó, datasheet dele aqui fala assim pra mim, ó. Características elétricas. Presta atenção aqui, que é bom que aí já vocês vão vendo como é que lê. Quando ele tá desligado, não é o meu caso, né? Hã? Como é que eu tiro essa barra lateral aqui, ó? Quando ele está desligado, ó, esse pedaço da tabela aqui. Quando ele está ligado, todo mundo tá vendo? É o que me interessa, né? Primeira coisa que eu quero que vocês vejam, ó, VGS-TH, tensão de limiar. A tensão a partir do qual ele começa a conduzir. Nesse caso aqui, aproximadamente 2,1 volt para 1 mA. Mais ou menos. Perceba uma coisa, tá? Para o mesmo transistor tem uma variação bem grande, tá? Não dá para fazer o projeto dependendo disso. A gente vai ver esses detalhes, tá? Mas olha lá, aproximadamente 2 volts. RDS1, tá vendo aqui? É a resistência quando ele está ligado. Que é o que a gente acabou de calcular. Aí, perceba que tem várias linhas aqui que é para VGS diferente. Tá vendo? E D diferente, ó. VGS de 4,5 e D de 75 mili. VGS de 10 com 500 mA. E aí tem um monte de situações aqui. Tá? No nosso caso lá, estou botando VGS de 5. Por aqui, eu não faço a menor ideia de quanto é que é a corrente. Deixa eu até olhar ali. Cadê? A corrente que passou aqui. Vixe Maria, peraí. Tira essa. 500 micro, meio milho. Pouquinho, muito pouquinho corrente mesmo aí. É porque aquele 10K ali tá segurando bem a corrente, né? Mas, bem menos do que isso aqui. Mas aí já fala pra mim, 1,7 ohms, tá vendo? Que é perto do que a gente calculou, né? 2,4. Ele é feito pra bem mais corrente, tá vendo?
Você pode deixar passar bem mais corrente lá. Tá? Em que caso que acontece esse máximo? Que máximo? Que máximo? O que é o máximo? Tem o tipo e o máximo aí, né? Tem o típico e tem o máximo. Ah, você pega um lá e aí pode estar desse jeito aí. O típico é uma média. Você pega um monte deles, mede todo mundo, um monte deles, na mesma situação, vê a resistência. Aí você vai ter uma distribuição, né? Você fabrica ele, você não consegue fabricar perfeitamente, todos iguais. Aí ele tem uma distribuição, aí você vai ver, o típico é a média. E o máximo não é tantos de padrão, não. O máximo é o fabricante falando para você. Se tiver acima disso, eu descarto e já não te forneço. Então você não vai encontrar um mais do que isso. Aí que o fabricante vê o negócio mais ou menos gaussiano, mas você não vê, porque você não vê nenhum acima de 7,5 aí, resistência. Você não vê, então já não é gaussiana para você, é gaussiana truncada, né? É um pouco mais complicado que isso, porque, tipo, dependendo do que está acontecendo, ele classifica diferentes e aí você não vê uns pedaços do gaussiano também. Tá vendo aí 2N72A e 2N7000? E tem o 7002A? Provavelmente é o mesmo dispositivo, só que o fabricante separou eles em lotes diferentes quando ele foi avaliando como é que eles estavam funcionando. Então o que você vê não é gaussiano. Então não pense gaussiano nessas coisas aqui, não. É bem mais complicado. Tudo bem? Mas a gente também não trata desse assunto aqui em detalhe, é um assunto de fabricabilidade, né, da coisa, manufacturing. Mas tudo bem até aí, gente? Tá? Tudo bem? Todo mundo bem até aí? Beleza. O que eu quero... Opa, não é isso que eu quero. Leca. Eu não posso apertar o ESC, porque senão para a gravação, aí eu fico rendido que nem na outra vez, né? Vou botar na entrada aqui, aí eu quero que agora vocês vão ver um negócio que é mais óbvio, e aí a gente vai dar um... Vocês vão ver que esse circuito, ele faz uma função que é bem útil pra gente. E aí vocês vão começar a olhar... Eu já tô aguardando, eu vou ficar olhando pra Sarah na hora que eu mostrar o gráfico, que ela vai... provavelmente ela vai fazer aquela cara de tipo... Sabe, tipo... Caraca, velho! Agora eu vi uma coisa que eu não consigo desver. E vai ser desse jeito aqui agora, tá? Assim, ó, eu vou conectar o que você viu lá em... Lembra de sistema de tais? Todo mundo lembra de sistema de tais? Tinha as portas lógicas, lembra? Não, porta lógica, lembra? De circuitos lógicos, sei lá, sistema mecânico também. Aí tinha as portas lógicas, AND, OR, não sei o quê. Você vai ver uma porta lógica agora. E aí você vai falar, é assim que faz? É assim que faz. Beleza? É assim que começa a fazer. Elas, na verdade, são um pouquinho mais sofisticadas. Mas olha só o negócio. Eu vou simular aqui. Ó. Eu vou simular aqui. Eu vou botar a mão da quadrada na entrada. Tá, ó. 0, 5, 0. Tudo bem? O que a gente acabou de ver? Quando entra 0 volts, saía 5 volts. Quando entrava 5 volts, saía perto de 0. Como é que é o nome dessa parada aí? Pera aí. Plot P. Como é que é o nome dessa parada aí que você deu já no passado? Hã? É a porta inversora, né? Lá de cima de tais. Não é? Eu falei que ia acontecer, vocês não estavam acreditando. Olha lá o sistema de tais como é que faz a porta lógica. Eu vou mostrar as outras portas lógicas um pouco mais pra frente também. Pergunta. Aquele chipzinho lá, é isso aí. Provavelmente não é exatamente isso. Provavelmente não é exatamente isso aqui. Que tem formas melhores de fazer a porta lógica. Mas aqui já serviria como uma porta lógica. Maneiro, não é? O que é isso aqui então, gente? É um inversor, né? É um inversor, né? Por enquanto. É um inversor lá de cima digitais que vocês viram lá, dos estados lógicos. É um inversor digital. A gente vai mexer nele e aí mesmo o circuito vai ser coisa diferente. Igual a gente fez no Ampiop. O mesmo circuito era inversor, não inversor, não sei o que. A gente vai mexer nesse cara aqui, ele vai virar outra coisa. Ele vai virar mais duas coisas pra gente. Ele vai virar um amplificador e ele vai virar um filtro, tá? Ele vai virar o mesmo circuito. Mas é bem maneiro já, não é? Não é bem maneiro? Pergunta. Não, só de curiosidade,
Eu lembro que a professora falou que a porta-dente era mais fácil de fazer. A gente vai fazer a NAND, a gente vai fazer um pouco mais pra frente. Você vai ver que a NAND é mais simples que a OR, você vai ver o circuito agora. E você vai entender o circuito agora. Agora você está em condição de... Mostra lá e você fica... Que porra é essa? Não, eu vou mostrar logo. Eu vou mostrar a lógica por trás, como é que constrói a parada. Vai. Fala mais alto, filho, por favor. Depois do transistor onde? Aqui? Ué, aqui a saída é zero, né? Aqui a tensão é zero, olha aqui, zero. Sempre zero. Fazer o quê? Botar um resistor aqui? Não, calma. Você sugeriu botar um resistor aqui? Você sugeriu botar um resistor ali? Assim? Ver aqui, assim? Alguma coisa assim? Hã? Aí você quer medir aqui. Aqui assim, a tensão aqui. O que você acha que vai acontecer? Vou botar... Eu não sei que número botar. Eu vou botar, simular e ver o que acontece. Mas o que você acha que você deveria ver aqui? Vai lá. End? Aí a pergunta é... End não tem duas entradas? Uma delas, obviamente, é essa, né? E a outra, cadê? Hã? A fonte, essa aqui? É uma tentativa, mas não é uma boa tentativa. Você vai ver que não dá certo o que você está querendo fazer. A gente vai fazer depois, a gente vai botar outra entrada. A gente vai botar o transistor para botar outra entrada. Guarda isso por enquanto, tá? Mas já que... Como é que é o seu nome, filho? Mas já que o Guilherme sugeriu, o que acontece se eu puser um resistor aqui e olhar a tensão aqui, ó? E aí é bom que eu já vou dar uma regra geral para vocês, que é uma regra útil, tá? E a gente vai rever essa regra daqui a várias e várias e várias aulas, tá? Simula aqui o negócio. Ó, essa aqui é a saída normal, tá? Aí eu vou olhar a tensão aqui, que é a curva vermelha. Tá meio ruim aqui, deixa eu mexer a escala aqui. Concorda comigo que entra 0 sai 0, entra 1 sai 1? Concorda comigo? É o que você está vendo, né? A menos dos níveis de tensão, tem que arrumar esses níveis aí. Mas... Entrou 0 saiu 0, entrou 1 sai 1. Certo? Como é que você chamou isso aí? Buffer. O circuito que copia uma coisa na outra, né? O buffer, perceba, a gente vai montar ele a partir de um transistor também. Só que em vez de pegar a saída no dreno do transistor, o dreno é um inversor. Se eu ver a saída aqui, ele vai funcionar como buffer pra gente. E vai ser assim mesmo que a gente vai usar, como buffer. E não só isso. Não só o negócio que tenta copiar, como eu vou mostrar um pouco mais pra frente pra vocês, que aqui eu consigo fazer a corrente ser bem grande. Bem grande. Lembra que era um problema? Pegar uma carga e tentar tirar muita corrente de um circuito? Esse carinha aí, já agora adiantando um pouco, eu vou mostrar muito mais detalhe um pouco mais pra frente. A solução para essa parada vai ser fazer exatamente isso aqui. Botar um transistor, fazer ele copiar. Daqui para cá, atenção, ele vai tentar copiar. E eu vou mostrar isso melhor para vocês. Agora eu só estou mostrando, vocês vendo aqui mais ou menos. Mas a gente vai calcular, um monte de coisa. Ele vai tentar copiar a tensão. Só que do lado de cá eu consigo fazer corrente bem grande. Bem grande, assim, de verdade. Vários amperes, se eu quiser. Tá? Vários amperes. E a corrente que está entrando aqui, ó. A corrente está entrando aqui. Quanto é que era para ser mesmo? Perde 0, né? Vamos medir aqui, ó. Olha lá. Cadê a corrente? Deixa eu tirar isso aqui para cá. Olha a corrente aqui. Perto de 0 o tempo todo. Todo mundo tá vendo? Tem uns picos aí na transição, mas o tempo todo é perto de 0. Então ele não tem problema. O outro circuito tá vendo como se o circuito aberto. Só que do outro lado, tá meio que copiando a tensão. Eu vou mostrar isso. Muito mais dá para fazer conta. Só que a corrente lá do outro lado, ela pode ficar bem grande e o circuito não perceber esse carregamento. A fonte. Tudo bem até aí? Pergunta. Você fez assim? Buffer. Eu nunca vi ninguém chamar assim amplificador de desacoplamento, mas é buffer. Ele vai servir para isso.
Por que deu? Porque deu. Uai, sei lá, filho, porque deu, você viu? Tá. Uai, não tem muito o que entender, olha aqui. Assim, deixa eu ser menos condescendente. Condescendente é tipo ficar diminuindo, assim. Tipo, esse comentário que eu acabei de fazer aqui não foi legal, deixa eu melhorar. Porque eu falei assim, não tem muito o que entender. Não, pera, calma. Eu falando comigo mesmo, calma. Falando em voz alta. Calma, olha só o negócio aqui. Por que virou inversor? Ué, porque quando eu botei 0 deu 5. Você concorda comigo aqui? Quando eu boto 0, desliga a chave. E aí deu 5, porque a corrente é 0, do lado de cá tem 5, aqui copiou, deu 5. Pronto. E do lado de cá? Ué, quando eu botei a tensão alta, virou bem condutivo, como se fosse um fio. Mas é quase um fio. Aqui, ó, tá conectando essa tensão nessa. Essa aqui de baixo é 0, essa aqui de cima deve ficar perto de 0. É isso que aconteceu. Você fez os dois, né? Hã? Você fez os dois na onda quadrada. Aí eu olhei as duas, na onda quadrada eu olhei as duas coisas. Agora as duas coisas acontecendo. Pronto. Tudo bem? É a mesma coisa que eu olhando aqui, só que vendo uma forma de onda. Todo mundo bem com isso, gente? Pergunta. Qual corrente? Essa aqui? Isso. Quando a gente estava fazendo um SSTC, quando a gente pega aquela tensão, a gente pega o sinal que parece daquela tensão ali, a gente teria dois impulsos daquele jeito. Sabe onde ela desce, lá na corrente ficou aí. Tem um pouco a ver com a derivada sim. Porque tem uma capacitância. Olha aqui um negócio aqui. Deixa eu aproveitar isso aqui. De onde é que vem essa correntezinha aqui, tá? Nas contas que a gente vai fazer, a gente não vai perceber ela no primeiro momento. Provavelmente já mais bem pro final, a gente vai talvez incluir um efeito que é o seguinte. Olha aqui o negócio. Peraí, deixa eu te limpar aqui, simular aqui. Quero olhar só a tensão de saída, menos poluída. Tá? Só a tensão de saída. Dá uma olhada num negócio aqui, gente, ó, na forma de onda dessa transição aqui, tá? Inclusive, ó, aqui, ó. Ai. Pergunta, olha só o negócio aqui. Esse aqui é bem onde acontece a transição. O sinal de entrada lá, transicionou. Saiu de 0 foi para 1. Aí o que eu vi? Eu vi uma tensão subir aqui. A tensão subir, tensão mudar muito instantaneamente desse jeito que a gente está vendo aqui, ó, indica para mim como se fosse um capacitor em série, né? Copiou a transição. E aí olha só o negócio, tá vendo que descarrega, é como se fosse uma descarga de um capacitor aqui, um negócio meio exponencial, ó, então tem um efeito capacitivo acontecendo ali no meio do caminho. Lá, o transistor ele tem um efeito capacitivo. O transistor MOS, inclusive, é bastante capacitivo. Só que eu vou explorar essa ideia talvez bem lá no final do curso. Tá? Isso aqui tem muita influência em ciclo de alta frequência, né? Mas por enquanto o que eu vou ficar fazendo é baixa frequência. Tipo, onde eu nem percebo o efeito. É o que aconteceu aqui, ó. Eu até vejo, talvez eu veja um transiente aí, ó, mas é tão rápido que pra mim nem estou contando. Tudo bem? Vamos pra frente. E já deu o horário da... Pera aí. Então, pera, pergunta. Exato. Todo mundo bem, gente? O que eu quero que vocês levem para casa? Transistor é a torneira. Tá? Você tem duas coisas que você controla na torneira. O tanto que você abre e fecha a torneira é essa tensão aqui, ó, que eu estou chamando de VGS no caso do transistor MOS. E o tanto de pressão que tem empurrando a água para passar pela torneira, que é a tensão que eu boto aqui, VDS. Aqui em cima. E só tem uma coisa que eu olho na torneira, é quando a água está saindo, né? O fluxo, a corrente de água. É a corrente que está circulando aqui. Sempre. Tudo bem? Ainda, que a gente viu aqui, só tem 3 opções. Ou a torneira está fechada e não passa corrente nenhuma, chave aberta. Ou a torneira está aberta e parece um resistor, que é o que a gente viu quando a pressão que eu estou enfiando na água está baixa, que é perto da origem, que é na gráfica que a gente viu. 3. Quando a torneira está aberta, mas a pressão da água está tão grande
que a corrente fica mais ou menos constante. Quando eu tento abrir mais ou fechar... E isso acontece na torneira de verdade, tá? Você vai abrindo, ela tem uma zona morta, você começa a girar e não sai nada. Aí tem um ponto que você vai abrindo, aí começa a dar uns pingadinhos e você vê, opa, aqui tá abrindo. Aí tem a partir daí, você vai abrindo, vai saindo cada vez mais. E aí você vai abrindo, e aí tem um ponto onde você já tá saindo tanta água ali, que você abre mais a torneira e não sai mais água. Saturou também. Torneira real de água também tem esse mesmo comportamento. Tá? Hã? Boca de fogão também é assim. Tá? Que é uma torneira também. Basicamente. É uma válvula, né? De controlar o fluxo. Tudo isso. Oi? Se botar alta gravidade, arrebenta o cano. Aqui também. Queima o circuito. Queima o transtorno. Mas, ó, é isso que eu quero que vocês guardem agora para sempre. É a torneira. Essa molecada fez um barulho. É a torneira. Ou a torneira está fechada ou ela está aberta. Quando ela está aberta, é um resistor de resistência baixa, que a gente viu, ou uma fonte de corrente controlada por tensão. Só isso. O que a gente vai fazer na aula que vem, na segunda que vem? Aí na segunda que vem a gente tem que andar um pouco mais rápido, porque agora vocês já entenderam isso, tá? Eu vou mostrar para vocês o transistor tipo PMOS, e aí eu vou mostrar para vocês que é a mesma coisa do N, só que muda a polaridade das tensões e das correntes. Aí pode ficar uma coisa um pouco confusa, mas acho que vocês não vão ter problema com isso não. E o transistor bipolar, que também tem N, tem o N, tem o P, e aí eu quero mostrar para você que é tudo igual. O transistor bipolar ele é um pouco mais complicado, mas ele faz a mesma coisa. As curvas, vocês vão ver, elas vão ficar mais feias, elas não são tão simpáticas, se é que pode dizer que essas coisas que eu mostrei para vocês hoje são simpáticas, né? Mas elas são mais feias, né? Você tem que fazer mais força para ver o resistor perto da origem, você tem que fazer um pouco mais força para ver as coisas. Tudo bem? Mas você vai pensar, é um resistor defeituoso. Segunda-feira. Segunda-feira é o dia da prova, né? Deixa eu parar esse gravação.